neste momento. Depois o Ilquias vai voltar e vai encerrar com um cântico ao Senhor. Neste momento, gostaria que todos, né, os que puderem, nas suas casas, abrissem a palavra de Deus, né, e lessem neste momento. Ezequiel 26, verso 1 e verso 2. O título desta noite é o seguinte: a vida fora dos templos, mas não a vida fora do templo. Vou repetir, tá? A vida, do verbo haver, claro, a vida fora dos templos, mas não a vida fora do templo, tá? Vamos entender. Ezequiel capítulo 26, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra de Deus: no 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém: bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Vamos tentar entender. Ezequiel, o profeta, ele está profetizando em torno de 586 a.C. Ele fala aqui, o tema do capítulo é profecia contra Tiro. A minha questão não é falar de Tiro. Tiro aqui é importante neste capítulo, mas a minha intenção não é focar aqui em Tiro, tá? A intenção aqui é analisar a questão do tempo. Tiro aqui, claro, é só um detalhezinho, né, sobre Tiro. Tiro aqui, ele diz, quando Jerusalém caiu, quando a queda aconteceu, e consequentemente o templo, Tiro, ele vai dizer, bem feito. Na NVI tem uma expressão que diz, ou seja, Tiro, a cidade de Tiro, comerciante, mercadores, zomba da queda de Jerusalém, tá? Mas o profeta, no próprio capítulo, ele vai mostrar que Tiro também irá cair, tá? Ele vai mostrar isso no capítulo, certo? Então, Tiro tinha interesses, tá? A cidade de Tiro tinha interesses na queda de Jerusalém, na queda de Judá. Por quê? Naturalmente, era uma rota litorânica para chegar ao Egito. E aí Tiro teria todas as condições de promover o comércio que ela tanto, a cidade amava, gostava. Por isso, quando Jerusalém cai, ela diz, no caso a cidade, tá? Diz, bem feito. Eu já vi muitas pessoas falando isso umas com as outras, lamentavelmente, bem feito, né? Porque aconteceu isso, aquilo, né? Então Tiro vai rir da desgraça do outro. Tem muita gente rindo, infelizmente, eu acho que tem por aí, muita gente rindo, achando que a igreja está em desgraça, porque fechou suas portas físicas. Pelo contrário, nunca a igreja esteve tão viva. É uma grande oportunidade para a igreja aprender a viver igreja, a ser igreja, nos lares e em todos os lugares. E nós estamos aí na internet pregando as escrituras sagradas. Bom, é isso daí. Bom, agora vamos lá ao que realmente me interessa nesta meditação. Bom, diz aqui que da queda de Jerusalém. Ezequiel está falando da queda de Jerusalém, tá? Da alegria que Tiro está tendo disso, mas a queda de Jerusalém. E aqui, claro, do templo. Então, qual é a minha intenção? Né? Pegar Ezequiel como referência para falar sobre o templo e os templos. Então, o tema da mensagem é a vida fora dos templos, mas não a vida fora do templo. Então, vamos entender. Vamos voltar lá para Abraão. Abraão, 12.100 a.C. No tempo de Abraão, todo mundo sabe que não havia o templo de Jerusalém, tá? Claro que não. Não havia nem o tabernáculo, né, do tempo de Moisés,
certo? Então vamos lá, 2100, tempo de Abraão, não havia o templo, nem o tabernáculo. Agora, no tempo de Moisés, 1450 a.C., aí eu já tenho o tabernáculo sendo construído, né? E aí eu tenho a ideia do que será o templo de Jerusalém, porque o tabernáculo realmente são proporções menores em termos de tamanho, mas exemplifica exatamente aquilo que está na glória, está no céu, né? E o templo vai ser maior, o templo de Salomão vai ser maior, que será construído posteriormente. Mas com Moisés eu tenho o tabernáculo. Qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é simples. Ele colocou o tabernáculo, e colocando o tabernáculo ali, né, sendo construído, significava a habitação dele no meio do povo de Israel. É isso daí. O tabernáculo simbolizava exatamente isso. A ideia do hebraico é ele habitando no meio do povo. Tanto é que as tribos de Israel ficavam em torno do tabernáculo, porque ele era o centro da adoração, tá? Então, esse tabernáculo foi construído e ele vai vigorar até o Templo de Salomão. Templo de Salomão, em 966, ele será construído, tá? Então, de 1450 a 966, eu tenho aí o tabernáculo, vigorou o tabernáculo para lá e para cá, sendo conduzido, ele era móvel, tá? Para lá e para cá, e sempre Deus no meio do povo de Israel, tá? Então o tabernáculo significava isso. Depois Salomão, lá, como eu disse, 966, ele constrói o templo de Jerusalém, o famoso, o glorioso templo de Jerusalém. E todo mundo, todas as tribos de Israel, as 12 tribos, se voltavam para o templo para adorar a Deus, tá? Então eles adoravam a Deus, eles iam a Jerusalém, ao templo, basicamente eram várias festas, mas 3 festas principais, eles iam lá, né, para adorar o Senhor no templo, aquela coisa toda. Era um momento glorioso quando os israelitas saíam de suas tribos, de suas terras e iam para Jerusalém. É por isso que tem vários salmos de romagem, né? São salmos onde as pessoas vão caminhando, louvando a Deus, né? Porque eles estão indo para a casa do Senhor, para o templo em Jerusalém, tá? E isso é muito legal, isso é muito bom. Então, só que o templo ele vai vigorar de 966, como eu disse, tá? Templo de Salomão, e vai até 586, exatamente aqui nesse momento em que Ezequiel está profetizando. Por isso, volto aqui à leitura do texto, ele diz: Filho do homem, verso 2 do capítulo 26 de Ezequiel, Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, ou seja, bem feito que Jerusalém foi destruída, e o templo foi destruído, tal, né? Então, 586, o templo então é o que? Destruído. Agora, o que Israel vai fazer sem o templo? E aí? O que Israel vai fazer sem o templo? Não tem o templo mais. Eles dependiam do templo. Eles viviam no templo, olhando para o templo e de Jerusalém, mas agora eles não têm o templo mais de Jerusalém. Por cerca de 70 anos eles ficarão sem o templo, porque o templo, o segundo templo, vai ser construído em 516, de 520 a.C. a 516, ele começa e termina no ano 516, 515 a.C. Então são 70 anos sem o templo. E o que o povo de Israel, o que os judeus fazem sem o templo? O que eles fazem? Ezequiel vai mostrar claramente que eles vão fazer o quê? Eles vão cultuar a Deus, eles vão continuar cultuando a Deus. Aonde eles estavam, né, ou estivessem, eles estariam olhando para Jerusalém, dobrando os seus joelhos, virando-se para Jerusalém e adorando o Senhor. Mas o templo estava destruído.
tá? Não tinha mais o templo, mas eles buscavam a Deus, eles se reuniam em torno da Torá. E aí é que as pessoas vão falar, vão dizer, né? Muitos dizem, que aí vai ser o começo da chamada sinagoga, lá do contexto do Novo Testamento, tá? Porque eles vão fazer as reuniões. O profeta Ezequiel, ele vai mostrar claramente isso. Os anciãos reunidos, então eles faziam ajuntamentos, reuniam em torno da Torá, buscando a palavra de Deus, com a esperança de voltar para o templo. Um dia, né, eles tinham a esperança de que eles voltariam para Jerusalém, o templo seria reconstruído, então eles novamente adorariam a Deus no templo do Senhor. Bom, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Bom, 516 então nós temos a construção do segundo templo, tá? Bom, durante esses 70 anos que passaram sem templo, os israelitas, eles buscaram a Deus. Eles cultuaram a Deus, espalhados pelo Império Babilônico, eles cultuaram a Deus. Depois, espalhados pelo Império Persa, a partir de 538, eles cultuaram a Deus. E quando construíram o segundo templo, então novamente, né, vários judeus voltaram para Jerusalém, e aí, beleza, fizeram festa, e eles continuaram o quê? Continuaram ali em volta do templo. E aí há uma pergunta: eles deixaram de pecar? Eles deixaram de fazer as coisas erradas porque eles estavam agora com o templo erguido novamente? Não. Israel, os judeus, continuaram pecando, continuaram se afastando de Deus, tá? E é isso que eu quero mostrar. E agora de 516 antes de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, o segundo templo estará erguido. Mas Jesus, profeticamente, ele diz que o segundo templo será destruído. E ele foi destruído no ano 70. O general Tito entrou em Jerusalém e ele simplesmente destruiu o templo. Ele matou tantos judeus. Os judeus tentaram defender a cidade, defender o templo, mas não conseguiram. E ele entrou e ele destruiu o templo de Jerusalém, que outrora Jesus tinha profetizado. Bom, e agora? Os judeus estão sem o templo. E a igreja de Cristo depende do templo? A igreja de Cristo, enquanto o templo estava sendo destruído no ano 70, a igreja de Cristo já tinha mais ou menos 30 e poucos anos de história. Jesus tinha sido morto, ressuscitou dentre os mortos, a igreja estava ali, viva, a igreja estava ali, e ela não podia ter um templo ou templos, ela não tinha templos, não podia construir templos naquele tempo. O que eles faziam? Reuniam nas casas. É o que basicamente estamos fazendo hoje. Não podemos estar no templo físico. Você que é membro da primeira igreja batista de São João do Paraíso, você não está lá, mas você está aí, cultuando a Deus, adorando o Senhor, com a palavra de Deus à sua disposição. É isso daí, tá? Olha bem, qual é o tema da mensagem mesmo? A vida fora dos templos, mas não a vida fora do templo. O templo de Jerusalém foi destruído permanentemente no ano 70 depois de Cristo. Há uma previsão do terceiro templo, e aí é outra questão, não vamos entrar aqui, mas o segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. A igreja nasceu sem templos, ela nasceu sem os templos, sem a liberdade de construir templos. Quando ela nasceu, ainda tinha o templo de Jerusalém. E quem era o judeu? Estava ali na região da Judéia e tal. Eles iam ao templo, ao átrio. Todo mundo sabe que é ao átrio. E eles cultuavam, e lá eles buscavam a Deus e tal. E depois o templo foi destruído e a igreja parou. A igreja deixou de viver, deixou de ter vida? Não!
a igreja continuou vivendo, pregando o Evangelho e crescendo. Diz a palavra de Deus, lá no capítulo, lá no Atos 2, que ela crescia e se fortalecia, e havia reuniões de casa em casa, de casa em casa. E a igreja, ela crescia e crescia, e as autoridades se voltavam contra a igreja, perseguia a igreja, e a igreja crescia, a igreja crescia. Como a igreja cresceu no contexto do Império Romano? Como ela cresceu? Perseguida, é verdade, mas ela cresceu, porque Cristo estava com ela. E ela não tinha liberdade de construir templos aqui, templos acolá. Ela não tinha essa liberdade, mas ela estava viva. Querido, não importa se neste momento, por um tempo, não estamos nos nossos templos, importa que a igreja está viva, mais do que nunca. Você está vivo mais do que nunca, podendo adorar o Senhor, orar a Deus, ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras e aprender com esse momento. Claro, se essas coisas estão acontecendo, se o coronavírus aí está assolando o mundo, está chegando aqui nas nossas regiões, essas coisas todas, né? Está lá fazendo algo fora de sério, algo incomum, algo que a nossa geração talvez não tenha visto, como na Itália. É algo que nós não esperávamos, muitos nem imaginava que iria poder ver isso. E a Itália está com já milhares e milhares de mortos. A Espanha está indo pelo mesmo caminho, França vai no caminho, o Brasil também segue. Nós sabemos disso. Mas Deus é Deus, Deus está com a sua igreja. A sua igreja tem vida fora dos templos, ela só não tem vida fora do templo. Por que não fora do templo? Entenderam o tema da mensagem? Há vida fora dos templos, tá? Mas não há vida fora do templo. Há vida fora dos templos, dos nossos templos, não importa qual a tua denominação, há vida fora do templo, pequeno, grande. Nesta hora não tem templo grande, templo pequeno, não há nada disso, né? Nós estamos, a maioria esmagadora, fora dos templos físicos, mas não há vida fora do templo. Não há vida fora da habitação de Deus, não há vida fora de Deus, não há vida fora de Cristo. É isso que devemos entender, aprender. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Quem tem olhos, que veja, ouvidos, que ouça. Deus quer nos ensinar alguma coisa neste tempo. Nós devemos tentar entender, fazer uma leitura boa desse tempo, para compreendermos qual é a vontade de Deus e o que devemos aprender com essa história toda, com essa crise toda, né? Devemos aprender. Então eu não sei se você está aprendendo, né? Temos que aprender. Precisamos aprender. Quando acontecem crises na vida da gente, quando situações terríveis acontecem na vida da gente, tempo de tribulação, de perseguição, Deus quer nos ensinar alguma coisa, quer ensinar alguma coisa à igreja de Cristo, quer ensinar o mundo também, todo, né? Mas quer ensinar a igreja de Cristo, e talvez Ele queira ensinar mais do que nunca a igreja de Cristo. O que devemos aprender com esse tempo? Bom, uma coisa nós devemos aprender: a vida fora dos templos. Eles são importantes? Sim. São locais de reuniões, claro, lógico. Locais de aprendizado, porque temos lá salas de aula, temos a EBD, temos coisas que fazemos no templo, a estrutura do templo, ensinamos as crianças no templo, beleza, ele tem a sua importância, eles têm, claro, a sua relevância, só que a nossa vida
mais do que nunca devemos entender que não depende dos templos, mas do templo. Templo aqui é sinônimo de habitação de Deus, é Deus habitando em mim, vivendo em mim, aonde eu estiver. Eu estou aqui nesta sala, você está aí na sua casa, aonde você estiver, não importa, você é a ação de Deus. É a ideia do tabernáculo, é a ideia do templo de Jerusalém. Jesus é o nosso templo, nós somos a habitação de Deus. Então você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Entende? Querido, como eu fiz aqui uma geral da história, né? Tinha o templo de Jerusalém, o tabernáculo, o templo de Jerusalém, ele foi destruído, a igreja nasceu ali, naquele contexto da destruição do templo, 30 anos ali com o templo ali em Jerusalém, mas ela não dependia do templo para viver, e ela cresceu sem os templos, sem ter liberdade para construir os seus templos. Ela só vai construir os seus templos e ter liberdade para isso depois de Constantino, a partir do século IV depois de Cristo. Aí a igreja terá liberdade, a igreja cristã terá liberdade de construir os seus templos e catedrais e aquela coisa toda, né? E muita gente se orgulhando dos seus templos, né? Seus grandes templos, né? Quantas pessoas se orgulham dos seus grandes templos? Quantas pessoas se orgulham? Poxa, a minha igreja ela é grande. Olha, a igreja é a igreja. Igreja é a igreja de Cristo, né? Não diz o templo da minha igreja é grande, diz a minha igreja é grande. Olha, o templo pode ser grande, a igreja é a igreja de Cristo, é o tamanho do corpo de Cristo, e só Ele sabe o tamanho real dela, e são todos os salvos. Todos os salvos, independe de denominação, A, B, C, D, todos os salvos, é o reino de Deus. Talvez Deus queira nos ensinar nesse tempo que realmente o mais importante não são os nossos templos, grandes ou pequenos, mas a presença de Deus em nossas vidas, verdadeiramente sendo vivida. Então, querido, para terminar essa meditação, a vida fora dos templos, mas não a vida fora do templo, não a vida fora de Deus, de Cristo. O templo de Jerusalém apontava para Cristo. Ele é o centro da nossa adoração. Eu estou aqui numa sala, eu não preciso estar num templo construído, independente da arquitetura, né? Ou se ele é grande ou pequeno, não importa. Eu não preciso de estar lá para sentir a presença de Deus, porque Ele está dentro de mim. Sou o templo do Espírito Santo, Ele é o meu templo, e eu o adoro, e eu o invoco, e Ele se faz presente. É isso, meu amado. Então, a vida fora dos templos, seja de qual for a denominação, mas não há vida fora do templo, não há vida fora de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa adoração. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Aprendamos alguma coisa nesse tempo. Aprendamos isto: a vida fora dos templos, mas não a vida fora do templo, não a vida fora de Deus, não a vida fora de Cristo. Deus abençoe. E o Quias vai louvar o Senhor mais uma vez, e depois voltaremos para orar e terminar este momento, este culto ao Senhor. Está nas mãos do meu
promessas. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Eu verei na glória Deus Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Vive está as mãos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.